Companheiros de jornada espírita, amigos que nos visitam pela primeira vez e que nos emprestam carinho de suas presenças, amigos espirituais que, muito antes da nossa chegada a esta casa, preparou o ambiente, assessorado pelas músicas, pelas melodias entoadas pelo grupo, pelo nosso coral, que infelizmente teve que se retirar para que eles possam realizar o ensaio, tornando esse ambiente propício para a prática das nossas atividades. São tantas as necessidades de agradecimento e aqueles também que são encarregados de nos assessorar nesse trabalho para que nós possamos realizar aqui aquilo que podemos de melhor no campo do trabalho que nos está confiado para esta noite. A todos o nosso boa noite e que Jesus nos ampare em mais esta oportunidade. Uma das páginas mais lindas do nosso Evangelho, vamos encontrar no capítulo 15, item 3, e esse é o tema da noite que nós vamos abordar. Fora da caridade não há salvação. Naturalmente que já ouvimos muitos trabalhos abordando esse tema, mas nunca é demais porque percebemos que os nossos corações ainda endurecidos precisam dessa lembrança constante para que nós possamos, de alguma forma, lapidar o nosso íntimo e permitir que as nossas mãos possam se direcionar de forma laboriosa em favor daqueles que necessitam. No quadro em que Jesus nos mostra o julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar o que pertence à linguagem figurada das alegorias. Porque os homens daquela época eram incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Passaram-se mais de 2000 anos. Se os homens daquela época não tinham capacidade de compreensão, ainda há muita resistência nos tempos atuais. Com criaturas, como disse, com corações endurecidos, com uma dificuldade muito grande em entender a mensagem do Mestre Jesus. Principalmente quando se trata do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E essa é uma frase que nós precisamos entender e colocar em prática. Esse é um dos principais axiomas da doutrina espírita. Mas ao lado dessa parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante. No capítulo 15, item 3, a da felicidade reservada ao justo e a da infelicidade que espera o mal. Claro, isso é escrito há mais de 2000 anos atrás pelos apóstolos. Na verdade, todos nós somos merecedores do amparo espiritual e do olhar misericordioso do Pai. E nós recebemos esse amparo. Ele vê e provê as nossas necessidades. Muitas vezes nós é que não entendemos como é que Ele manda a solução das nossas dificuldades. Como é que Ele encaminha o lenitivo que nós necessitamos para as dores do dia a dia. Por isso que é preciso perseverar. Perseverar para que compreendamos tudo aquilo que Ele nos falou. Se a felicidade é reservada ao justo e a infelicidade espera o mal, na verdade, a expectativa é de que nós possamos passar por esse plano, realizando a tarefa que nos compete, porque a cada um de nós está confiada um pouquinho da infinitude de Deus. Não viemos a passeio, viemos para um mundo de provas e expiações. Viemos cumprir uma parcela que nos cabe na realização da grande tarefa de edificação. E é preciso ter isso no coração. Capítulo 15, item 3. Naquele julgamento supremo, quais são as razões em que se baseia a sentença? No que se baseia o inquérito?
O juiz pergunta se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele pergunta apenas sobre uma coisa: a prática da caridade. E se pronuncia dizendo: vós que socorrestes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz diferença entre aqueles que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não. Pois Jesus coloca o samaritano tido como herético, mas que tem amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus não põe a caridade apenas como uma das condições da salvação, e sim como condição única. Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade como a primeira das virtudes, é que dela fazem parte necessariamente a primeira, todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E porque ela é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Então, relembrando que nós estamos tratando nesta noite do capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. E o Evangelho de Jesus nos diz que para que haja essa salvação, para que possamos estar do lado direito do Pai, da felicidade reservada ao justo, há uma série de virtudes, mas todas essas virtudes condensadas numa só: a caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas o que é essa caridade? Muitos perguntam. Como eu vou identificar a verdadeira caridade? E aí nós recorremos ao Livro dos Espíritos, questão 886, quando Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão para as ofensas. Pela importância que tem, nós vamos repetir. Caridade segundo entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão para as ofensas. Benevolência, boa vontade, complacência, afeto, estima. Indulgência para com as imperfeições alheias, propósito de perdoar, de tolerar, perdão das ofensas. Se não o esquecimento, ao menos a certeza de que nenhuma vibração negativa em relação àqueles que nos ofenderam. E a busca do esquecimento em relação à ofensa recebida. Então já refletimos sobre alguma coisa nesta noite. Sobre a caridade, que é imprescindível para ingressar no reino do Pai. E que ela se desdobra em 3 aspectos: indulgência, benevolência e perdão das ofensas. Mas como oferecer caridade? Onde está essa caridade em mim? Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego no coração. E antes de termos caridade para com os outros, é preciso que tenhamos caridade para conosco. E a primeira caridade que nós precisamos ter para conosco é a de entendermos que estamos nesse plano terreno na condição de espíritos. Espíritos hoje vestindo uma roupagem carnal que serve ao espírito para esse trabalho de evolução,
sabedores de que estamos submetidos a uma lei natural, uma lei que ninguém revoga, que é a lei da evolução. E que essa evolução, para que ela exista em nós, é preciso que saibamos utilizar a inteligência que Deus nos deu, a liberdade, ou o que chamamos de livre-arbítrio, nas nossas deliberações. Então vejam como a lei divina, ela nos faculta inúmeras oportunidades. Ninguém interfere naquilo que nós desejamos. Temos absoluta liberdade de escolha, mas somos sabedores de que livres para a semeadura, nos tornamos escravos da colheita. Somos espíritos, sim, estagiando neste plano, eternos viajores pela misericórdia divina, que nos concede inúmeras existências, submetidos à lei de evolução, que em determinado momento, que não sabemos, faremos a compulsória passagem para outras paragens, já que, como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Tudo isso de acordo com o nosso estágio evolutivo. E qual é o nosso atual estágio evolutivo? Alguém aqui tem dúvida de que faremos a nossa passagem a qualquer momento? Certamente que ninguém tem dúvida. Então, por que essa insensatez? Escolhemos essa palavra insensatez porque é preciso que sejamos sensatos. Sensatos colocando em prática aquilo que, na teoria, aprendemos. Se nos foi ofertada a oportunidade do conhecimento do Evangelho do Mestre Jesus. Se nós temos essa capacidade de assimilar esses ensinamentos. Qual a dificuldade da prática lá fora? Principalmente quando se trata do aspecto principal, a caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Por que essa insensatez? Querem ver uma outra insensatez? Gosto muito desse texto, quando nos fala que alguém, quando deseja fazer uma viagem ao exterior, é bem provável que aqui uma grande parte já tenha feito uma viagem ao exterior. Uma pessoa previdente, uma pessoa sensata, procura de imediato observar com atenção tudo aquilo que vai fazer, para que a sua viagem tenha êxito, para que aqui permaneçam os seus negócios bem acertados, para que os familiares não sejam perturbados, para que credores não apareçam, enfim, para que a sua viagem seja um sucesso. Então, para isso, ele precisa tomar algumas atitudes para evitar contratempos, para evitar dissabores. Assim, após providenciar o seu passaporte e o visto de entrada naquele país, né, esse cidadão previdente, ele procura saber qual é a estação do ano, qual é a língua falada, para que ele possa se comunicar. Qual a estação do ano, como disse, para que ele possa levar roupas adequadas. Quais são os meios de locomoção. Qual é a temperatura reinante? Qual é a moeda circulante para que ele possa pagar as suas despesas? E uma série de outras informações dessa natureza. Porque previdente, sensato, ele vai fazer um planejamento para a sua viagem. E esse planejamento muitas vezes demora 1 ano ou mais na espera daquela viagem tão sonhada. De posse desses dados, esse cidadão previdente, ele vai cuidar da sua bagagem, das passagens, como disse, deixando todos os compromissos acertados, para que ninguém seja perturbado. E tudo isso ele fará sem ter a certeza de que vai fazer a viagem. Se preparou mais de ano, fez economias, sonhou e não tem certeza que vai fazer a viagem. Por quê? Porque um contratempo de última hora, uma doença, pode fazer com que ele não realize essa viagem.
um obstáculo imprevisível poderá impedi-lo de viajar. Não é verdade? Verdade. Deve ter acontecido com alguém. E aí nós perguntamos, e para a grande viagem que todos nós temos que fazer? Aquela viagem para a qual não há aviso prévio. Aquela viagem que é compulsória, obrigatória para todos nós. Qual tem sido a nossa preparação? Qual tem sido o nosso planejamento? Procuramos, por acaso, saber qual é a moeda circulante do outro lado? Quais são os meios de locomoção? Qual a língua falada? Procuramos saber qual a temperatura reinante? Enfim, tudo aquilo que um homem previdente precisa ter. Naquele caso, nós poderíamos não realizar a viagem. Neste caso, nós somos obrigados a realizar essa grande viagem. A viagem da morte do corpo físico. Poucas pessoas estão preparadas. Raras são aquelas que procuram saber as condições de tempo e espaço e tudo mais. Clima, língua falada, moeda circulante. Para a grande viagem, a viagem ao mundo dos espíritos, de onde viemos e para onde vamos retornar a qualquer momento. Antes de mais nada, convém não esquecer, né? Como foi dito, que essa viagem, ninguém vai mandar um bilhetinho avisando, ninguém vai anotar nada. Porquanto, quando nascemos, já trazemos a passagem de volta. Assim, é bom que deixemos todos os papéis e contas e demais compromissos em ordem, para não amolar aqueles que não irão viajar conosco. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo seguinte, no capítulo 16, o Espírito Pascal nos adverte que a moeda circulante no mundo espiritual é constituída pela inteligência, pelos conhecimentos e pelas qualidades morais. Pela importância de que se reveste essa afirmativa, nós reafirmamos aquilo que o Espírito Pascal nos adverte no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na pátria espiritual, a moeda circulante diz respeito à inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Serão esses os recursos que nos garantirão um alojamento em um hotel de 5, 4, 3, 2 estrelas, ou um aposento de péssima categoria, ou que ainda é pior, o abandono pelas ruas debaixo das pontes e entre malfeitores. Tudo a depender do estágio evolutivo em que nos encontramos. Tudo como resposta de como utilizamos a liberdade, de como utilizamos a inteligência, de como colocamos em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Esta também será a nossa única bagagem, conhecimentos morais, né? Os nossos passos que nós demos em favor de outras pessoas, o trabalho de caridade que realizamos, as qualidades morais e os conhecimentos e a inteligência utilizada a serviço do bem. E é bom que saibamos, como os espíritos se utilizam do pensamento para a comunicação, será ótimo que desde já procuremos ter bons pensamentos. Porque os pensamentos, eles têm uma força extraordinária. E esses pensamentos acabam se agregando aos tecidos sutis de nossas almas. E se bons, provocam alegria, satisfação. Se maus, eles provocam doenças no corpo físico. Doenças que muitas vezes nós não identificamos. E que nem mesmo os exames mostram. Que são essas doenças modernas, desnecessário aqui citar. Serão estes os nossos recursos. Então é bom que desenvolvamos o hábito de pensar muito, não esquecendo que os nossos pensamentos são lidos pelas entidades desencarnadas. Entidades essas que são atraídas de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos. Por isso que é sempre bom estarmos em sintonia com bons amigos do plano espiritual. Que os nossos pensamentos possam ser os melhores. Que as nossas lembranças daqueles que aqui estiveram conosco nessa jornada possam ser no sentido de dar a eles
boas energias, a lembrança que reforça, a lembrança que saúda, a lembrança que diz, me aguarde. Porque com a benevolência do Pai, logo nós estaremos reunidos, não mais na família consanguínea, que não é a verdadeira família, mas na família espiritual, aquela que o Pai nos oferece como alternativa, sim, aquela alternativa de realizar o nosso trabalho já numa outra etapa. Esta que nós estamos com a nossa família consanguínea é uma outra etapa, num plano de provas e expiações, para saber se nós somos capazes de conter as situações difíceis, de compreender o motivo da dor, sabendo que a dor não é um fim em si mesma. A dor é um mecanismo, um meio, através do qual o Pai percebe e observa as nossas reações. Se somos tolerantes, se compreendemos, se temos sentimentos mais felizes, se suportamos essa dor de forma resignada, porque a dor é inerente a toda criatura, ninguém fica sem a dor, de uma forma ou de outra, ela vem para todos nós, porque faz parte do gênero humano, faz parte desse estágio evolutivo que nos encontramos, no mundo de provas e expiações, para que numa outra etapa nós possamos realizar novas tarefas. E junto com essa caridade, nós precisamos colocar o sentimento de amor ao próximo. O sentimento de amor, porque o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Porque o amor ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Este é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. E se hoje nós nos deparamos com situações as mais terríveis, e principalmente nos lugares por onde passou Jesus, se hoje percebemos que os organismos internacionais de paz não conseguem conciliar interesses, é porque não existe ainda amor nos corações, as pessoas não se tratam como irmãos. Essa é uma realidade que se apresenta todos os dias para nós. Porque se houvesse amor no coração, se tratassem como irmãos, a sociedade seria diferente. Mas a sociedade muda a partir da nossa conduta. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, superiores ou iguais. Pela importância, nós vamos repetir. O ato de caridade não se restringe à esmola, segundo Jesus. A caridade tem que atender a todos os segmentos da atividade, das relações humanas que nós temos no convívio em sociedade. Porque assim o Pai nos criou, como seres gregários, para o convívio em sociedade. E em sociedade nós temos que demonstrar essa caridade. E em todos os sentidos, com aqueles que há 2000 anos foi dito nossos iguais, nossos superiores ou os nossos inferiores. Ou seja, aquelas pessoas com menor conhecimento, mais simples, aqueles que têm o mesmo conhecimento que nós, ou aqueles que têm menor conhecimento, mais humildes, e aqueles que têm uma possibilidade maior de compreensão. Seja qual for a criatura, tem que merecer de nós o mesmo tratamento. Essa é a caridade. Principalmente, aí já falamos de caridade moral, porque essa caridade moral precisa existir em todos nós. Ela se revela aos poucos, na nossa capacidade de entender onde estamos, o que fazemos. Muitas vezes se revela num gesto de silêncio, diante de uma ofensa ou diante de um ambiente conturbado, onde nós oferecemos no silêncio, que é uma prece, a nossa contribuição para que se torne um ambiente espiritualizante. Essa é a caridade moral que todos nós precisamos exercitar. A caridade nos ordena a indulgência, porque também nós precisamos de indulgência. A caridade nos pede benevolência,
porque também nós precisamos da benevolência. A caridade nos pede perdão das ofensas, porque também nós precisamos do perdão das criaturas à nossa volta. Uma página linda dos nossos livros, e que nos chama a atenção, são as cartas de São Paulo. A caridade segundo São Paulo é extraordinária a manifestação, o conceito de São Paulo a respeito da caridade. Diz ele: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, se não tiver caridade no coração, serei apenas um bronze que soa, um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada serei. E complementa: a caridade é doce, a caridade é benigna, é paciente. E aí questionamos, quantas vezes nós exercitamos a paciência em relação àqueles que nos cercam, ou em relação àqueles que de alguma forma nos ofendem, se sabemos que a caridade é mansa, que a caridade é doce, é afável. A caridade não é invejosa. Nós não podemos permitir que o sentimento de inveja tome o nosso coração quando vemos um vizinho ou alguém adquirir uma casa nova, mobília nova, um carro do ano. Nós temos que nos alegrar para que essa alegria, contagiando a família, contagiando a todos, possa contagiar também todos os vizinhos. E nós, como fazemos parte daquele círculo social, também somos agraciados. Ao passo que se nós vibrarmos inveja, isso volta, e volta com força redobrada, e vai para dentro dos nossos corações, penetra os tecidos de nossa alma e nos deixa doentes. Por isso a caridade não é invejosa, não é temerária, não faz as coisas a bel prazer, não. Ela reflexiona. A caridade não é precipitada, não se enche de orgulho, não toca trombetas, não permite que a mão esquerda saiba o que a direita dá. Essa é a verdadeira caridade, não aquela que costumeiramente nós vemos nos meios de comunicação, em que aparecem doador e aquele que necessita. É evidente que aquele que necessita agradece, mas não há necessidade da aparição em rede nacional. A contribuição já foi dada, não há nada mais a oferecer àquele que contribui dessa maneira, porque o seu pagamento já foi feito. A propaganda em rede nacional, induzindo e contribuindo para que nós sejamos consumistas exagerados. E infelizmente nós ainda estamos adstritos a essas coisas no dia a dia. A caridade não permite isso. A caridade não é desdenhosa, não despreza, não tem orgulho. A caridade não procura seus próprios interesses, não. Ela procura abranger a criatura ou as criaturas que estão à nossa volta. Ela não tem nenhuma conotação individual. A conotação dela é coletiva. A caridade não se vangloria de forma alguma. É silenciosa. A caridade não se irrita com nada. Como foi dito, a caridade se faz muitas vezes, repito, com o silêncio. O silêncio que é uma prece por si só. O silêncio com que nós movimentamos forças extraordinárias do nosso íntimo e fazemos com que situações um tanto conturbadas possam se tornar situações mais leves, em ambientes como este que agora experimentamos. Ambiente espiritualizante,
tranquilo. E é preciso que nós tenhamos essa esperança. A esperança de que nos falou o menino João Paulo, se não me falha a memória. Ele falou da esperança. Para aqueles que perceberam e prestaram atenção, é preciso que para que tenhamos esperança, é necessário que exercitemos a caridade, que nos coloquemos sempre como instrumento conciliador, que nos coloquemos sempre como um elemento de aproximação. Não aquele que contribui com a balbúrdia, não, de forma alguma. Que exercitemos a caridade na sua plenitude. A caridade não suspeita mal. A caridade não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Sejamos adeptos da verdade. Combatamos a injustiça para que essa caridade possa se exteriorizar nas nossas atitudes. A caridade tudo suporta, tudo crê. A caridade tudo espera e tudo sofre. Por isso precisamos ter a caridade em nossos corações. Suportar essas dificuldades que aparecem, porque são provas. Provas que nos são ofertadas como oportunidade de elevação espiritual. Dentro de um campo de trabalho, submetido a uma lei natural, que é a lei de evolução, como disse. Por isso o apóstolo Paulo coloca com clareza a caridade, até mesmo acima da fé. Porque a caridade está ao alcance de todos. Não importa a sua crença, não importa se culto ou inculto, se sábio ou não, não importa ser rico ou pobre do ponto de vista material. A caridade é independente de toda crença particular. São Paulo mostra que a caridade não se dá apenas em beneficência, mas também no conjunto e todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Sem a caridade, nada serei. Posso ter tudo que o mundo me oferece, obter de uma maneira correta, honesta, mas se não tiver caridade no coração, nada serei. Apontamento de São Paulo. E com a caridade, a humildade. Humildade que é pedra angular da sabedoria, é o sustentáculo para a verdadeira ascensão do espírito humano e o principal caminho para a felicidade. Aquele que é dotado de humildade é um ser humano que passa a enxergar além daquilo que é possível, que transcende as fronteiras do eu e acaba descobrindo em si mesmo as causas do seu sofrimento. Sem humildade, ele continuará cego pelo seu orgulho. Então vejam vocês que, segundo São Paulo, aquilo que é essencial para nós está em nós mesmos, nos nossos corações. A felicidade que tanto ansiamos, aquela que é possível vivenciar nesse plano, está ao nosso alcance, está dentro de cada um de nós. Busque se conhecer, analise constantemente seu comportamento. Não permita que o orgulho empane a sua visão. Porque o Pai, como disse, provê as nossas necessidades, é extremamente misericordioso e Ele nos concede novas oportunidades por meio da reencarnação. E nós teremos tantas reencarnações quantas necessárias, porque o Pai, com seu olhar de misericórdia sobre todos nós, sabe o que se passa conosco, conhece cada um de seus filhos, e nós sabemos que mais dia menos dia, nós estaremos todos reunidos num só rebanho, dirigidos por um só pastor, que é o Mestre Jesus. As atividades que o Espírito, e todos nós somos Espíritos, somos obrigados a exercer na vida terrena, auxilia o desenvolvimento da inteligência. Inteligência que se amplia ao longo das jornadas sucessivas, concorrendo para a nossa evolução, assim como para a evolução do próprio planeta. Quem é pai percebe com facilidade as nuances que se revelam em seus filhos, tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral. Plantemos a semente da caridade em nossos corações.
E por falar em semente, nos lembramos daquela semente, Conta-se que certa vez um corvo pegou uma noz e levou-a para o topo de um alto campanário, uma torre de sinos, e já bicava aquela noz com o intuito de abri-la, né? Quando a noz escapou das suas garras e caiu numa fresta de um muro. A noz, feliz da vida, graças a Deus, agora eu preciso me manter aqui. E falou: muro, meu bom muro, Deus que te fez assim tão forte, tão grande, ajuda-me, por favor, salva-me, tenha pena de mim. Meu destino era cair entre os velhos ramos, permanecer no rico solo coberto de folhas amarelas. Por favor, não me abandone. Quando estava sendo atacado, fiz uma promessa. Prometi que se eu escapasse daquela situação, eu passaria o resto da minha vida dentro de uma brechinha só, de uma frestinha. Os sinos, num doce murmúrio, avisaram o campanário que tomasse cuidado, porque a noz podia ser perigosa. Afinal, era um corpo estranho que ali estava. Entretanto, o muro decidiu abrigá-la, deixando-a ficar onde havia caído. O tempo passou, aquela noz soltou as suas raízes, seus galhos foram ficando grandes, né, enrijecidos, subiram as paredes, né, explodiram o muro, subiu o campanário, tocou os sinos, enfim, quando o muro percebeu, já era tarde demais, que a humildade da noz e sua promessa de ficar escondida numa brecha não eram sinceras, e arrependeu-se de não ter ouvido os sinos. A nogueira continuou a crescer e o muro, pobre muro, desmoronou e ruiu. Assim é a nossa vida. Em nossa vida, por vezes, aparecem algumas sementes que agem exatamente como a nós. Daí a nossa inteligência de discernir o joio do trigo, de separar o bom do mal. Daí a nossa liberdade de escolha. Parecem pequenas e inofensivas, no entanto produzem grandes estragos. Falamos da semente da fofoca, que instala a discórdia e pode provocar o desmoronamento de velhas amizades. Se for a semente do mau humor, vai estender as raízes da raiva e os galhos da irritação, que andam de braços dados com a violência. O ciúme é uma pequena semente que, se alimentada pela desconfiança, irrigada pela insegurança e aquecido pelo orgulho impulsivo, faz desmoronar uma família inteira. Entretanto, se aceitarmos na intimidade dos nossos corações a semente da tolerância, veremos crescer a árvore da harmonia. Se acolhermos a semente do espírito de cooperação com o próximo, este vai dar uma frondosa árvore da fraternidade, podendo abrigar em sua sombra os que caminham sob o sol das variadas necessidades ao nosso redor. Se permitirmos que a seleta semente do amor penetre os nossos corações por uma pequena fresta de boa vontade que seja, ela vai gerar tronco tão forte e galhos tão altos que tocarão o céu, permitindo que os anjos da concórdia, da união, da paz possam descer por seus galhos e, através de cada um de nós, possam servir ao próximo em nome de Deus. Há sementes e há sementes. Para concluir a nossa preleção da noite, é preciso que haja boa escolha. Nosso coração é um só. Cabe a cada um de nós selecionar a semente que deseja permitir se torne uma árvore frondosa na gleba de nossas almas. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e faça de cada um de nós um instrumento de amor e de paz.